No Antigo Egito, as pessoas tinham dinheiro quase que infinito. Ouro, rubis, esmeraldas. Mas o tesouro mais importante para eles era o seu like agora mesmo. Deixa aí. Até porque os outros dois filmes do Ari Aster, né, o Hereditário e o Midsommar, eles têm um custo de 10 milhões. Então esses 35, eles realmente são um valor bem expressivo, né? E eu acho muito complicado, assim, quando um filme, e não é raro acontecer isso, obviamente, né? Mas quando um filme carece ou de uma sinopse clara, que acontece muitas vezes, é tipo o adorado Árvore da Vida do Marcelo. Porque eu amo de verdade. Tipo, difícil, entendeu? É um filme que tem uma sinopse que não é fácil de tu transmitir pras pessoas, né? Mas ele também, nesse caso, ele carece de signos visuais, sabe? Eu acho que, assim, quando tu fala em Hereditário, tu tem a cena do fogo, tu tem a mãe gritando, tu tem a filha que, por natureza, já tem um figurino e uma maquiagem que fazem a gente sentir ela meio esquisita. Tu tem cenas de horror. Aí tu vai pro Midsommar, tu tem cenas que, apesar de não serem tão aterrorizantes, elas conseguem te transmitir uma ideia de, beleza, é um culto, tem algo errado aqui, tá tudo certo, mas alguma coisa vai dar muito errado e tal. E esse filme, cara, a única imagem que tem é a cara do Joaquin Phoenix, assim, de surpreso, olhando pro nada, entendeu? Essa é a grande imagem do filme. E é foda, né? Tu pegar alguém que realmente, que nem o Dali falou, é foda. É um filme que é só pra quem conhece o Ari Aster, quem conhece o Joaquin Phoenix. Não tem outro motivo pra tu assistir esse filme, cara. E isso é muito complicado, sabe? Ele não vai conseguir pegar ninguém que não foi até o cinema ou não se locomoveu até o shopping especificamente pra isso, né? Exatamente. Que tristeza. Que triste. Eu tô olhando aqui e pensando, eu fico realmente chateado, tá ligado? Porque pelos dois motivos, né? Um pela A24 ter tomado um tufo violento com esse filme, e o outro porque, assim, o Ari Aster, como vocês citaram antes a filmografia do cara, o cara fez Hereditário e fez Midsommar. Eu adoro Hereditário. Pra mim é um dos melhores filmes de terror, se não o melhor, dos últimos 10 anos, tá ligado? Eu sou completamente apaixonado pelo filme e pelo estilo do Ari Aster de fazer cinema, né? Então é muito triste ver que esse projeto, ele era quase que uma tragédia anunciada, né? Desde quando eles estavam revelando alguns detalhes da trama, a duração do filme e tudo mais, e foi lá e realmente se completou como uma tragédia. Miguel, a duração do filme, né? Te pegou, né? Já faz um... Eu acho, tá? Que a duração do filme, nesse caso, realmente foi um empecilho aí grande. Mas eu não acho nem que seja o maior culpado, tá? Pelo fracasso. É que isso aí a gente zoa bastante, né? Sobre o filme ser muito longo e tal. Mas, cara, se tu tá de maneira despretensiosa procurando um filme pra assistir, tá passando no shopping center, tu não tem a ideia de ir no cinema. Por acaso, tu passou pela frente do cinema e aí tu tá ali olhando as opções. Aí tu tem A Morte do Demônio, com só 1h30, tu tem o filme do Mario com 1h30, tu tem o Dungeons and Dragons, 2h15, eu acho, né? E aí tu tem Bol Tem Medo, 3 horas. Cara, eu acho de verdade que isso aí, pra quem tá passando despretensiosamente, mesmo que não conheça nenhum dos filmes, eu acho improvável que tu vá apostar no de 3 horas, né? Oh, yeah! Time is money! E tem um contexto, eu acho também, né, de tipo, justamente nessa janela, que é uma janela super difícil. Sim. Se esse filme tivesse sido lançado, por exemplo, em fevereiro, lá, chegando contra, sei lá, Homem-Formiga, no Brasil tava Triângulo da Tristeza nessa época ainda, até tu poderia cogitar assim, tem essa opção aqui e tal. Só que nesse período de abril, tinha uma opção consolidada, familiar, que era Super Mario, tinha um lançamento que era aguardado, que era A Morte do Demônio, também, que aí afeta muito, eu acho que é aquela questão do, como eu disse, né, do pensamento do exibidor. Será que eu vou correr o risco desse filme de 3 horas, se eu posso abrir pra 2 sessões de 1h30? Não vou fazer isso, vou limitar ao máximo. Pô, isso que tu falou, cara, o Triângulo da Tristeza também é um filme que se tu passas também, ele é meio difícil saber o que é, né? Na época ali, é que eu não sei se foi, como é que foi de bilheteria, teve a coisa do Oscar, mas ele também é um filme meio complicadinho também de saber, de material e marketing e tudo, sabe? Esse também foi um filme meio difícil. Em muitos mercados ele só conseguiu, tipo, no próprio Brasil, ele só conseguiu uma ampla distribuição porque vinha com aquela questão do Oscar, sabe? De sustentado por causa do Oscar. Mas é uma produção que, se eu não me engano, custa menos de 15 milhões de dólares. E tem um retorno de bilheteria até considerável no mercado internacional. O grande problema, no final das contas, desse filme do Ari Aster é que 35 milhões de dólares é muita coisa. Pra própria A24, é muita grana sendo investida. É muito dinheiro. Se você pegar o histórico de bilheterias do estúdio, no ano passado teve Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Um sucesso extraordinário no mundo inteiro, um fenômeno de bilheteria.
bilheteria, mas pega, vamos lá, os 2 outros filmes do Ari Aster, Hereditário, no geral, no mundo, tem um retorno de 80 milhões de dólares. Esses 80 milhões de dólares de Hereditário não pagariam todas as contas de Beau Tem Medo, por exemplo, né? Midsommar tem um retorno no geral de quase 50 milhões de dólares. Então ele já ficaria no prejuízo se tivesse 50 milhões de dólares de Midsommar. Então foi muita grana investida aqui para esse filme e vai ser um case pro futuro pra distribuidora, produtora. Eles cuidavam muito dessa questão da repercussão da bilheteria e vem com esse caso agora, assim, de um filme que ele não consegue tração no cinema. Não tem uma outra questão que poderia ser positiva nesses casos, assim, do marketing boca a boca, sabe? Um filme que lança em poucas salas, que é um exemplo, A Baleia. A Baleia no ano passado lançou em poucas salas nos Estados Unidos em dezembro, e aí ele vai lançando em cada vez mais cidades ao longo de dezembro. Por quê? Porque tem o marketing boca a boca da curiosidade. Poxa, estão falando do Brendan Fraser, então quero assistir, é polêmico, quero me posicionar também. Nesse Beau Tem Medo, nem teve isso da repercussão, sabe? Do boca a boca, ficou muito nichado pra quem gosta do ator, pra quem gosta do diretor. E, Dali, a divulgação tava tão boa do Baleia, cara, que quando eu fui assistir aqui em Porto Alegre, eles não tinham pôster, eles imprimiram o pôster do Baleia numa folha A4. Meu Deus. Pra colocar. Nossa senhora. Eu cheguei lá e tava, tipo, o negócio, né, aqueles stand lá pros posters, e tava essa folha A4 ali, A Baleia. Tava assim, cara. Porque eu acho que eles não gastaram nem com pôster, sabe? Porque eles falaram, pô, esse filme só tem 2 imagens, que a galera reconhece na internet, só tinha 2, e aqueles pôster, cara, eu lembro que tinha um que eu acho que era de fã, que era tipo uma pintura, que era muito bonita, mas os oficiais eram horríveis desse filme, da Baleia. E ficou aquela... Isso aí, ele só teve repercussão aí por causa do Brendan Fraser, tudo mal, o pessoal foi atrás, mas o marketing dele também era tudo pra dar errado esse filme aí. E aí ele consegue tração como? Nessa curiosidade, né? Que é algo que esse filme do Ari Aster não consegue de forma nenhuma também. Ele fica tudo bem, você pode fazer discussão, teorias, sem dúvida alguma, mas vai ficar nichado e eu até nem sei, assim, se futuramente, quando entrar em streaming e tal, se é aquele filme que ele vai render uma notoriedade extra, de modo que mais e mais pessoas vão querer descobrir, sabe? Vão querer ter essa experiência de Beau Tem Medo. Ô, Dali. Oi. Tu que assistiu o filme, né? Eu não assisti ainda, eu tô falando só de orelhada e tal, porque eu tô muito curioso pra assistir o filme, mas como a gente sabe, né, 3 horas é um investimento, ainda mais pra mim que mora tão longe do cinema, então é um investimento. Não, mas é só um detalhe, né, tem isso aí que a gente comentou, pra tu assistir hoje aqui em Caxias do Sul, não rola, né, tu vai ter que ir a Porto Alegre e procurar alguma sala. Exatamente, mas como tu já viu o filme e como tu tá bem por dentro dos críticos e tal, tu conhece a parada até, o potencial que o filme tem no futuro, dos filmes do Ari Aster, ele estaria em qual lugar do top 3? Eu colocaria em último lugar e diria também que ele é o mais proibitivo, ele é o que menos dá espaço, assim, eu acho que a curto prazo, uma reação, aquela reação de apaixonada mesmo, que você vai ter aquela reação ame ou odeie natural na saída da sessão. O que eu mais via era aquela coisa assim, vamos tentar interpretar o que o Ari Aster quer dizer com a passagem X, Y, não vou entrar em spoiler aqui, né? Esse filme, ele te deixa muitas situações em que ele meio que te deixa na entrelinha, você vai tentar trazer uma lógica pra algo que é pensado pra não ter lógica, numa vertente surrealista. Eu penso que esse é um problema muito sério, no final das contas, quando você vai lidar com repercussão, porque vai ficar a questão no marketing depois, boca a boca, na repercussão, de que é um filme em que você, ao tentar aplicar qualquer lógica, não vai encontrar, em que você sai do nada e vai pra lugar algum. Em suma, seria essa a experiência, né? Caraca. Eu, por exemplo, eu tive uma situação muito curiosa com esse filme, eu adorei o primeiro ato, achei fantástico, uma questão de medo, que faz referência ao título, sabe, de uma crise de ansiedade, e depois o filme ele entra pra vertentes quanto a sonho, ele entra pra várias outras frentes também que eles não conseguiram se justificar depois de uma introdução tão boa. Parece que existe um corte completo, assim, aquele primeiro ato de Beau Tem Medo poderia ser tranquilamente um baita curta do Ari Aster e o resto é algo que fica nas entrelinhas para tua interpretação futura, para discutir teoria, para debater em grupo de zap. Agora, o que o Ari Aster quer dizer com isso, ele vai deixar em aberto. Fica para interpretação dos símbolos individual. É tipo uma parada, não que seja igual do filme, mas tipo aquele do Mãe, do Aronofsky, uma parada assim, tipo... Sim. Ele é bem direto, eu acho que ele não tem tanta interpretação, mas ele tem essa parada de que, ele significa várias coisas, não tem a resposta, e até traz essa coisa do marketing, até o próprio filme é parecido, que tu não sabia muito bem o que o filme era, né? Mas ele lembra mais ou menos esse filme, então? Sem dúvida, eu acho que ele tem essa vertente, assim, de tu querer tentar trazer lógica sempre, de tu querer... Eu penso que esse é o ponto principal, é de tu tá vendo uma obra, uma tragicomédia,
comédia surrealista que ela vai te estimular a tentar trazer um pensamento lógico, onde o próprio diretor diz assim, a lógica não existe aqui. Então, nessa questão, a capacidade de alguém, como eu vi na minha sala, tá? Ficar frustrado, ela é enorme. Quando eu fui assistir esse filme, até eu tenho que dizer pra vocês, o que eu vi de gente bufando do tipo... Nossa senhora. Que isso? Ô, louco. Coisa linda. Que decepção. Depois da segunda hora, é impressionante. Impressionante foi. Eu fiquei muito impressionado. A sessão tava cheia, porque era uma sessão, né? Ficou restrito a uma sessão. Mas assim, então a sessão tava cheia, eu não peguei a prévia dele, então eu pude ver ali bem a repercussão, e aí todo mundo saindo, era engraçado. Na cena X lá do filme, o que será que quer dizer isso, né? Então fica muita teoria aberta, assim, fica aberto para toda discussão. Sabe que eu tenho uma teoria tirada do olho do meu cu, que um filme, quando ele tem um primeiro ato muito legal, mas ele termina de uma maneira mais broxante, ele se torna um filme muito difícil de indicar. Eu fico com a sensação que tem muitos filmes que se sustentam justamente porque eles crescem no final, sabe? Eu acho que tem filmes tipo, sei lá, Fragmentado, A Órfã, deve ter algum outro que eu não tô lembrando agora, talvez O Nevoeiro, aquele lá, entendeu? Que são filmes que, por mais que, assim, a meiuca deles, o início, o meio, não seja nada de espetacular, eles guardam alguma coisa pro final, eles têm o clímax deles, quando chega mais pra perto do fim, ele acaba fazendo com que as pessoas fiquem com uma imagem na cabeça delas, tipo assim, puta, essa experiência, cara, foi assim de explodir cabeça, entendeu? É meio que a impressão com a qual a pessoa sai do cinema. E pra mim, quando um filme começa bem e ele vai minguando, ele vai se perdendo ao longo do caminho, tu também vai perdendo a tua experiência com ele. E aí é muito difícil de tu recomendar esse filme pra alguém, sabe? Tanto que o Bol Tem Medo, a gente até brincou com o Lucas Maia do Refúgio Cult, que ele ia sair, e meu Deus, porque ele é o maior fã de Ari Aster do mundo, ele mama qualquer coisa que o cara faz. E, cara, ele não conseguiu, entendeu? Moisés! Ele não conseguiu dizer pra gente assim, não, puta, tem que assistir. Ele não conseguiu, porque acho que